Quer acertar na escolha do seu itinerário de aprofundamento? É claro. Então você precisa assistir esse vídeo. Hoje eu vou explicar as trilhas de Ciências Humanas e Sociais aplicadas do novo ensino médio gaúcho. São 6 trilhas de aprofundamento. Vem comigo. Fala pessoal, professor Eldo com vocês. Esse é o segundo vídeo da série de 5 que irão falar das trilhas de aprofundamento do novo ensino médio gaúcho. E para ficar por dentro de tudo e não perder nada, você precisa estar inscrito aqui no canal e com o sininho ativado. Não importa se você é professor ou estudante, aqui eu te informo para que a sua escolha seja a mais acertada possível. E olha que essa escolha vai influenciar muito os próximos anos da sua vida. Então já deixa seu like que me ajuda muito também. Compartilha esse vídeo com aquele seu colega que está precisando muito entender como que vai funcionar essa novidade agora. Bora para a tela do PC, onde eu vou te mostrar cada detalhe das trilhas de Ciências Humanas e Sociais aplicadas. Então pessoal, estamos de novo no site. Esse site vai ficar na descrição para vocês, mas a gente já trabalhou nele, a gente já mostrou a maior parte, tá? No outro vídeo, né, no primeiro vídeo dessa playlist, e hoje a gente vai falar sobre as trilhas específicas de Ciências Humanas. Empolgante! Para começar, vamos voltar e dar só uma revisada bem rápida na questão de como é que estão estruturadas as trilhas. Então eu vou mostrar para vocês aquele mapa temático aqui, esse mapa temático aqui, né, bem importante para a gente entender. Nós temos as 4 áreas: humanas, linguagens, natureza e matemática, e mais a trilha técnica profissional e profissionalizante. A profissional a gente já falou no outro vídeo, e hoje nós vamos para as ciências humanas, que estão divididas em 2 trilhas, 2 temas, né, 2 temáticas: cidadania e relações interpessoais e empreendedorismo. Além disso, nós temos dentro dessas trilhas as áreas focais. E aí que vem a parte importante, interessante. Se você notar aqui, nós temos então, dentro de cidadania e relações interpessoais, a primeira trilha, vida, cidadania e relações interpessoais, que se refere às ciências da natureza. Cidadania, comunicação e relações interpessoais, que traz linguagens. Sociedade, cidadania, pensamento lógico matemático, que traz matemática. O outro tema é o empreendedorismo. Dentro do empreendedorismo, nós temos as trilhas. Então a trilha 1, empreendedorismo e ações sustentáveis, traz a área de natureza. A trilha 2, empreender, comunicar e transformar, traz a área de linguagens. E a trilha 3, empreendedorismo, justiça social e inovação, traz a área de matemática. E agora a gente vai dar uma olhada em cada uma dessas trilhas. Bora! Para fazer isso é super simples. A gente vem de novo no site aqui e vamos aqui, ó, Ciências Humanas. Eu clico aqui e vai abrir para mim, então, o livro dos itinerários formativos das trilhas de aprofundamento da área focal Ciências Humanas e Sociais aplicadas. Lembrando, se você não é professor de Ciências Humanas, tem coisa para você aqui, tá? Então não vá embora desse vídeo. Eu vou descendo, então nós temos toda a introdução, eu já li, tá? Vocês poderiam ler, fala sobre as trilhas de aprofundamento. O primeiro, sumário, traz assim, ó, cidadania e relações interpessoais, as 3 trilhas e os componentes de cada trilha, tá? E o segundo, sumário, traz o empreendedorismo na mesma situação, cada trilha e cada, né, componente de cada trilha. Vamos descer até as trilhas, então aqui nós temos a primeira, cidadania e relações interpessoais, e temos aqui o primeiro, trilha formativa de aprofundamento curricular, CHS, Ciências Humanas, e CNT, Ciências da Natureza. É a trilha número 1, vida, cidadania e relações interpessoais. Nessa trilha, você, estudante, vai ter os seguintes componentes: direitos humanos e diferentes culturas, relações de gênero e vida em sociedade, qualidade de vida, juventudes e desenvolvimento pessoal, informação e ética, democracia e relações sociais, genética, diversidade e evolução biológica, responsabilidade socioambiental e diversidade cultural. Esses são os componentes que você vai ter dentro daquelas 1.200 horas das trilhas de aprendizagem, junto com iniciação à pesquisa, iniciação científica e projeto de vida. Aqui nessa parte nós temos então a apresentação da trilha,
é interessante que você leia. E aqui tá a parte mais interessante, que é a grade curricular, tá? Então a grade curricular das 1.200 horas está aqui. Então, o ano que vem, no segundo ano, você que escolher esta trilha, você vai ter 3 componentes. O primeiro deles é Direitos Humanos e Diferentes Culturas, que vai ser ministrado por um professor de Ciências Humanas. Você vai ter 3 períodos por semana desse componente. Relações e Gênero e Vida em Sociedade. Também vai ser de Ciências Humanas e você vai ter 3 períodos por semana. E você vai ter um outro componente chamado Qualidade de Vida, que vai ser ministrado por um professor de Ciências da Natureza e você vai ter 2 períodos por semana. Além disso, você vai ter o Projeto de Vida e também a Iniciação Científica. No terceiro ano, em 2024, você vai ter os seguintes componentes. Esses 3 que eu falei, eles saem fora e entram os seguintes: Juventudes e Desenvolvimento Pessoal, com Ciências Humanas, 3 períodos. Informação e Ética, Ciências Humanas, 3 períodos. Democracia e Relações Sociais. Por que Ciências da Natureza aqui? Eu acho que tem um erro aqui, tá, pessoal? É Ciências Humanas. Aqui no livro tá Ciências da Natureza, mas não é, tá? Isso aqui, Democracia e Relações Sociais, é Ciências Humanas. São 3 períodos também. Genética, Diversidade e Evolução Biológica. Aí sim é Ciências da Natureza e são 3 períodos. E por fim, Responsabilidade Socioambiental e Diversidade Cultural, com Ciências da Natureza, 2 períodos. Então é isso, esses são os componentes que você vai ter dentro desta trilha, tá? Mas o que eu vou trabalhar, o que eu vou ter nessas trilhas? O que vai ser, né? Qual que vai ser o conteúdo dessas trilhas? Não sei. Bom, então tá aqui. Então no primeiro, ó, Direitos Humanos e Diferentes Culturas. 3 períodos por semana, área do conhecimento e ciências sociais aplicadas, tá? Vai estar no segundo ano e tá aqui, ó. Desenvolve relações conceituais entre direitos humanos e multiculturalismo da interação, cidadania e interpessoalidade, em conexão com as diversas concepções sociofilosóficas e do cotidiano histórico das sociedades humanas. Como assim? Tô entendendo nada. Aqui tá o que você vai aprender. Então, professora, aqui tá o que você vai ensinar. Tá? Esse é a ementa. A ementa é o componente, é o conteúdo. Em Direitos Humanos e Diferentes Culturas, você vai trabalhar muito com antropologia e com história dos direitos humanos. Basicamente, é isso. Ah, bom, então assim sim. O perfil docente, então, pode ser professor de filosofia, geografia, história, ensino religioso e sociologia. É desejável que seja um profissional com formação complementar em direitos humanos e ou estudos culturais. Desejável, não obrigatório. E a metodologia está aqui, como a gente vai poder utilizar isso, e logo depois as habilidades e competências que vão ser desenvolvidas aqui. Essas habilidades estão lá no referencial curricular gaúcho e também na BNCC. A gente vai descendo, ó, sugestão de objetos do conhecimento. Isso aqui é muito interessante, tá? É muito legal. Estudo da realidade local e diversidade cultural. Globalização. Proteção ambiental, relações étnico-raciais, cultura, direitos humanos e deveres, cidadania no Brasil e políticas públicas sociais e afirmativas. O segundo componente é relações de gênero e vida em sociedade. Ele segue a mesma estrutura. Nós temos aqui que é para o segundo ano, o que ela trabalha, tá aqui, né? Então, estuda e desenvolve argumentações que possam sustentar a vida em comunidade, considerando a pluralidade cultural, ética e de gênero, as diferentes subjetividades, identidades e escolhas. O perfil docente é o mesmo, mas tem as metodologias, segue aqui então as habilidades, componentes, e aqui nós temos os objetos do conhecimento. Eu vou parar em cada uma desses objetos do conhecimento para a gente falar deles. Muito obrigado, muito obrigado. Projetos e práticas sociais, fala sobre trabalho voluntário, sobre ONG, sobre conselho de direitos. Relações de gênero, ó, construção e identidade da sexualidade, LGBTQIA+, aceitação e preconceito, misoginia, muito legal. Fala sobre o mundo do trabalho e as relações do mundo do trabalho com as questões de gênero, planejamento e gestão de organização e empregabilidade. Por fim, no segundo ano, nós temos qualidade de vida, que daí é do pessoal de Ciências da Natureza. Com o perfil docente diz aqui, ó, Química, Física e Biologia. É desejável que seja um profissional da área de Química, com formação complementar em educação ambiental. Desejável, não é obrigatório, tá, pessoal? Mas preferencialmente professores de química vão trabalhar com esse componente de qualidade de vida. Que os objetos do conhecimento, né, sugeridos estão aqui, ó.
Conscientização corporal, hábitos saudáveis, conhecimento como propulsor da qualidade de vida, a ciência, a tecnologia, a sociedade, estado de bem-estar, questões da OMS, da alquimia química, reações químicas, a automedicação e os vícios, então traz tudo aqui de forma bem estruturada. Gostei também desse aqui. Vamos dar uma olhada nos componentes do terceiro ano, porque você tem que saber o que você vai ter lá no terceiro ano em 2024. É verdade. Juventudes e desenvolvimento pessoal, então é de ciências humanas e sociais aplicadas, 3 períodos. E o perfil do docente, então, é o mesmo, né? Filosofia, geografia, história, ensino religioso e sociologia. E vamos trabalhar com o quê? Vamos ver aqui. Juventudes, inteligência socioemocional, intervenção social, investigação científica, diversidade cultural e escolhas profissionais. Informação e ética. Também é de professor de ciências humanas e o perfil docente continua sendo o mesmo, mas ele pede que é desejável que seja um profissional com formação complementar em tecnologias na educação. Isso é legal, hein? Você que tem TICs pode entrar aqui. Ou na área da psicologia social também é bem interessante se você tiver alguma coisa relacionada a isso. Vejam que você pode focar naquilo que você tem mais aptidão, professor. Sugestões de objeto do conhecimento, ética e relações sociais, diferentes mídias e democracia, relações sociais virtuais, um bom aprofundamento do que é trabalhado em cultura digital aqui. Democracia e relações sociais também é do pessoal de ciências humanas, tá? Então, qual que é o perfil docente? É desejável que seja direitos humanos e cultura juvenis. Então é o pessoal, né, com psicologia social ali, é o professor de humanas, né, que vai trabalhar aqui. Vamos ver os objetos do conhecimento: cidadania, democracia, política de juventude, movimentos culturais e juventude, gestão e conflitos, bastante coisa interessante. Genética e diversidade, então, é um componente do terceiro ano, que vai trabalhar com ciência da natureza e suas tecnologias. São 3 períodos, e o perfil docente, vamos ver, é desejável que seja um profissional da área da biologia com formação complementar em educação ambiental. Lembra, pessoal, que não tem química, física e biologia no terceiro ano? Sim. Então, se você é professor de biologia, vai ter 3 períodos para trabalhar com eles, se tiver essa trilha na sua escola. Então não pode ser professor com notório saber aqui, tá? Tem que ser professor de biologia. Claro que ele tem que ter, ele pede aqui, preferencialmente, alguém que tenha alguma coisa relacionada à educação ambiental, mas não é obrigatório, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nos objetos do conhecimento. Aqui, ó. Fundamentos da genética, variabilidade genética da sociedade, variabilidade gênica da sociedade, comportamento social, sexo, gênero, sexualidade, seleção natural, princípios evolutivos e evolução da espécie humana, diversidade étnica, cultural e biologia. E biológica, perdão. Muito bom, né? Responsabilidade socioambiental e diversidade cultural. Essa aqui tem só 2 períodos lá no terceiro ano. E o perfil docente, professor de biologia também com formação complementar em educação ambiental. Então, se você for professor de biologia, provavelmente você vai ter 5 períodos com eles, em vez de 1 ou 2 de biologia, e você vai trabalhar todos esses componentes aqui que a gente já trabalha em biologia, mas aí com um foco diferenciado, né, de forma mais significativa. Então aqui nós temos os objetos do conhecimento: impacto das atividades humanas no ambiente, ciência, informação e aplicação do cotidiano, quem somos na sociedade e tudo mais. Pessoal, agora a gente vai para a segunda trilha: cidadania, comunicação e relações interpessoais. O que eu vou chamar a atenção para vocês agora é o seguinte: os componentes da área focal são os mesmos nas 3 trilhas: direitos humanos e diferentes culturas, relações de gênero e vida em sociedade. E juventudes e desenvolvimento pessoal, informação e ética, democracia e relações sociais. Esses componentes são o mesmo nas 3 trilhas que tem a ver com relações interpessoais. Certo, pessoal? Então, entendam isso. Então, agora a gente vai direto para os componentes que são das áreas complementares. Nesse caso aqui, nós temos expressividade e autoconhecimento, comunicação e relações interpessoais no mundo do trabalho e expressão artística e corporeidade. Então, vamos lá, tá? Como eu digo para vocês, aqui nós temos a grade curricular. Reparem que temos de novo direitos humanos, diferentes culturas com 3 períodos, relações de gênero e vida em sociedade com 3 períodos, e aí entra a diferente: expressividade e autoconhecimento.
tá? Que é 2 períodos, que é a área de linguagens. Depois nós temos Juventude e Desenvolvimento Pessoal, com 3 períodos, Informação e Ética, 3 períodos, Democracia e Relações Pessoais, 3 períodos, e aí nós temos as complementares. Comunicação e Relações Interpessoais no Mundo do Trabalho, 2 períodos, Expressão Artística e Corporeidade, com 3 períodos. Aqui nós temos a sequência, repetindo o que tem lá na anterior, né? Da Direitos Humanos, Relações de Gênero em Vida em Sociedade, e nós vamos para a complementar aqui, que é o seguinte: se você escolher essa área aqui, se você escolher essa trilha, então você vai ter aqueles componentes de ciências humanas e expressividade e autoconhecimento, que é da linha de linguagens. Qual é o perfil docente desse aqui? Nós temos então um professor de Arte, Educação Física, Língua Portuguesa e Língua Estrangeira, preferencialmente professores licenciados em artes. Na falta desse professor, então o licenciado em Educação Física ou Letras. É desejável que seja um profissional com formação complementar em Direitos Humanos ou Psicologia Social. Não é obrigatório, mas é desejável. Qual que vai ser o objeto do conhecimento desse componente? Desce lá embaixo e vamos lá. Expressão da linguagem e subjetividade. Uso da linguagem como forma de expressão da identidade, respeito à diversidade, produções dialógicas e argumentativas, práticas expressivas, dança, música e teatro. Então, aqui nós temos os objetos do conhecimento desse componente. No terceiro ano, nós temos então a Juventude e Desenvolvimento Pessoal, que a gente já falou sobre ele, tá? Nós temos também outro que a gente já falou, que é Informação e Ética, e também temos Democracia e Relações Sociais. E aí vem o complementar. O complementar é Comunicação e Relações Interpessoais no Mundo do Trabalho. 2 períodos semanais. E quem vai trabalhar com isso aqui? Vamos ver, tá? Qualquer professor da área de linguagens, mas preferencialmente professores licenciados em letras. Tá vendo aqui, ó? Letras. E é desejável que esse profissional tenha alguma formação complementar em comunicação social. De novo, pessoal, tá especificando, nós podemos ir para nossas especificidades. Eu, por exemplo, tenho uma especialização em TICs, então eu vou trabalhar com essas áreas, esses componentes que trabalhem isso. Então, se você tem lá alguma coisa relacionada à mídia, comunicação social, tá aqui para você um bom componente para, né, trabalhar esses 2 períodos. Quais são os objetos do conhecimento? Aqui, técnicas de discurso e oratória, comunicação e informação, tá? Linguagem na seleção e recrutamento de pessoas, comunicação nas relações do mundo do trabalho, comunicação não violenta, como usar a linguagem de acordo com cada situação, e tá aqui, tá? Então, apropriem-se disso. Por fim, nós temos expressão artística e corporeidade. 3 períodos por semana. Quem vai trabalhar com isso? Qualquer um de linguagem, mas preferencialmente professores licenciados em artes, que tenham ênfase em dança. Na falta do licenciado em artes, pode ser um professor de educação física. Qual que é o objeto do conhecimento? Então tá aqui, ó. Apreciação e experimentação artística, arte sensorial, jogos teatrais, performance, instalações sonoras, interações urbanas, escrita dinâmica, interpretação de obras de diversas formas. Então fazer teatro, uma coisa bem interessante aqui com eles para proporcionar para eles movimento artístico. Vamos para a terceira trilha. Aqui vai entrar a área da matemática. Então nós temos, de novo, direitos humanos, diferentes culturas, relações de gênero, e aí entra estatística básica. No terceiro ano, Juventude, Desenvolvimento Pessoal, Informação Ética, Democracia e Relações Sociais, e aí entra Matemática Aplicada e Estudos Quali-Quantitativos, Sociedade, Cidadania e Pensamento Lógico-Matemático. Olha só, vamos ver como é que é isso, tá? De novo, só substitui na grade curricular os componentes das outras por esse. Então, Direitos Humanos e Diferentes Culturas, 3 períodos, Relações de Gênero e Vida em Sociedade, 3 períodos, Estatística Básica, 2 períodos. No terceiro ano, Juventude, Desenvolvimento Pessoal, Informação e Ética, Democracia e Relações Sociais continuam com 3 períodos, aí entra Matemática Aplicada com 3 períodos e Estudos Quali-Quantitativos em Sociedade, Cidadania e Pensamento Lógico-Matemático com 2 períodos. Vamos ver então esses componentes da matemática aqui, Estatística Básica. Vamos ver o perfil docente? Olha só, priorizam-se professores com habilitação em matemática ou ciências. Olha que interessante, matemática ou ciências, tá, pessoal? Com licenciatura plena em matemática. Então, tem que ter licenciatura plena em matemática.
Em ambos os casos, tá, é desejável que seja um profissional com afinidade para desenvolver um trabalho voltado à resolução de problemas numa perspectiva contemporânea, interdisciplinar e transdisciplinar, tá, pessoal? Vamos ver aqui os objetos do conhecimento. Introdução à estatística descritiva, amostragem, amostra, variáveis e suas classificações, gráfico e tabelas variadas, apresentação de dados quantitativos, discretos, distribuição de frequência, historiogramas, diagrama de ramo e folhas. Bom, tá tudo aqui o que vocês têm que trabalhar. O que tem que entender é o seguinte, tem que trabalhar isso vinculado às ciências humanas. Então uma forma de trabalhar isso de forma bem legal é vincular, principalmente com a geografia, que tem muita questão de estatística, com o censo, por exemplo, né? Dá para fazer um trabalho bem legal aí. Vamos para o terceiro ano e ver aqui os dois componentes de matemática que tem no terceiro ano. Matemática aplicada, vão ser 3 períodos. Perfil docente é o mesmo, né? Professor que tem habilitação em matemática ou ciências com licenciatura plena em matemática, tá? E é desejável que seja um profissional com afinidade para desenvolver trabalhos voltados à resolução de problemas. E agora nós vamos para os objetos, né, do conhecimento. Razão, proporção, porcentagem, regra de 3 simples e composta, teoria dos conjuntos e suas aplicações, diferentes tipos de equação e inequação, estratégias para a resolução de situações e problemas. Pessoal, dá para aprofundar muita coisa aqui que ficou faltando na formação geral básica. Às vezes eles têm dificuldade, então aqui ó, é a hora de pegar e focar isso neles. Sempre trabalhando com resolução de problemas, porque os itinerários formativos devem ser com ferramentas aplicadas. E aí nós temos estudos quali-quantitativos, sociedade, cidadania e pensamento. 2 períodos. O perfil docente é o mesmo, tá? E os objetos do conhecimento, então, aqui embaixo. Pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa a partir de dados da realidade da atuação profissional das juventudes, estudos de casos envolvendo temáticas vinculadas à área focal da trilha, estudos estatísticos, quali-quantitativos, dados da realidade socioeconômica, emprego, desemprego, trabalho, salário real. Dá para fazer chover aqui se trabalhar de forma transdisciplinar com os professores da área. Tá bom. Essa foi a primeira temática. Agora vamos entrar na segunda temática da área de ciências humanas, que é a temática do empreendedorismo. De novo, nós vamos ter 3 trilhas aqui, e a primeira delas é a trilha que junta com ciências da natureza, que chama Empreendedorismo e Ações Sustentáveis. Aqui nós vamos ter algumas diferenças, alguns componentes da área de ciências humanas vão mudar. Alguns vão permanecer iguais ou quase iguais, tá? Por exemplo, direitos humanos e cidadania. Na trilha anterior, chamava direitos humanos e diferentes culturas. Então nós temos uma mudança da nomenclatura. Mas na prática mesmo, não tem mudança nenhuma, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Já empreender-se e inovar para a sustentabilidade é única aqui. Ciclo de vida dos materiais é de ciências da natureza. Trabalho e desenvolvimento em mundo digital é exclusiva. Empreender com responsabilidade social é exclusiva. E aí nós temos profissões, trabalho e ética. Depois nós temos cooperativo e meio ambiente, que é da natureza, e legislação ambiental. Então vamos entender esta trilha. Traz aqui sobre empreendedorismo e ações sustentáveis. E aqui nós temos a grade curricular, que ela é a mesma. Pessoal, a grade curricular é a mesma. São 3 componentes no segundo ano, 5 componentes no terceiro ano. Só muda quais são esses componentes. Então aqui nós vamos ter direitos humanos e cidadania com 3 períodos no segundo ano, empreender-se e inovar para a sustentabilidade no terceiro ano e ciclo de vida dos materiais com 2 períodos. No terceiro ano temos trabalho, desenvolvimento e mundo digital, 3 períodos, empreender com responsabilidade social, 3 períodos, profissões, trabalho e ética, 3 períodos, cooperativismo e meio ambiente, 3 períodos, e legislação ambiental, 2 períodos. Então nós temos aqui, né, essas duas são de ciências da natureza e as outras são de ciências humanas. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. No primeiro, direitos humanos e cidadania. O perfil docente é exatamente o mesmo que era lá em direitos humanos e diferentes culturas, tá? É o mesmo e os objetos do conhecimento também são basicamente os mesmos, tá? Então, direitos humanos, aí troca lá diferentes culturas por cidadania, tá? Mas se a gente for dar uma analisada aqui, o componente é praticamente o mesmo. Empreender-se e inovar para a sustentabilidade. Aqui vamos dar uma olhada. Quem que é que vai trabalhar com isso? Professor de humanas, qualquer um deles, mas é desejável que tenha alguma formação complementar em educação ambiental, tá? Então, se você tiver alguma coisa relacionada a isso, é interessante trabalhar
aqui. E os objetos do conhecimento que vão ser trabalhados estão aqui, ó. Modo de produção do Brasil, vamos falar sobre capitalismo, né? Sustentabilidade, empreendedorismo no território, habilidades para o profissional do futuro. Ciclo de vida dos materiais é para você, professor de ciências da natureza. Quem que é o foco aqui? É desejável, então, que seja um professor de biologia e que tenha alguma coisa na área, né, de educação ambiental. Objetos do conhecimento, então, estão aqui, ó, educação e preservação ambiental, economia circular, processo de industrialização, utilização e descarte de materiais, recursos naturais, conhecer o caminho dos resíduos e, né, tá aqui o que dá para ser trabalhado. Dá para trabalhar bastante coisa, é bem interessante. Dá para trabalhar com políticas públicas aqui. No terceiro ano, então, nós vamos ter o quê? Trabalho, desenvolvimento e mundo digital. Quem são os professores que vão trabalhar isso aqui? Qualquer um, mas preferencialmente professores licenciados em ciências sociais, ou seja, sociologia, tá? Professor de sociologia tem preferência para trabalhar com trabalho, desenvolvimento e mundo digital. Quais são os objetos do conhecimento aqui? Vamos descer, ó. A história do mundo do trabalho, modernidade e contemporaneidade, o capitalismo e as problemáticas sociais, marketing, mídia, marca e massa, gestão pessoal e habilidades para o trabalho. Empreender com responsabilidade social. 3 períodos. Perfil docente. É desejável que seja um profissional com formação, ou qualquer um, de humanos, tá valendo. Quais que são os objetos? Bem-estar social e ambiental, responsabilidade social e empresarial, tipos de empresas, legislação e empreendedorismo. Vamos para a terceira, profissões, trabalho e ética. Tá? Lembrando que tem a ementa aqui, que vocês podem, né, se aprofundar nisso. Direitos humanos ou psicologia social. Então, um profissional da área ali que tenha esse perfil é interessante. E os objetos do conhecimento são mundo do trabalho, profissões, ética e investigação científica. Também é interessante aqui trabalhar junto, né, com essas disciplinas. Tem uma disciplina chamada mundo do trabalho, tem uma disciplina chamada investigação científica. Dá para trabalhar com essas disciplinas. Mas vamos para as diferenciadas, né? Cooperativismo e meio ambiente. Quem vai trabalhar com isso? Perfil docente. Qualquer um de natureza, mas é desejável que seja um profissional da área de química, com formação complementar em educação ambiental. Quais são os objetos do conhecimento? Pilares do cooperativismo, legislação sobre cooperativismo, tipos de sociedades cooperativas, cooperativismo no Brasil e no mundo, a gestão das cooperativas, representação do sistema cooperativo, direitos e deveres dos cooperados, tipos de cooperativas, qualidade de produtos e serviços, auxiliar e ou ter ideias de formação de cooperativas para gerar renda, né? Legislação e ética trabalhista. Então tá aqui. Não sei se o profissional de química tem muito, né? Profissional de química que tenha conhecimento sobre isso. Não, fica tranquilo, vai dar tudo errado. Vamos lá. Legislação ambiental, então, pede que é desejável que seja um profissional com formação complementar em direito ambiental ou educação ambiental. Então aqui tanto faz química, física ou biologia, desde que ele tenha alguma coisa relacionada à legislação ambiental. E os objetos do conhecimento estão aqui, ó, políticas ambientais para o ar, água e solo, gestão de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, sistema de gestão ambiental na organização e por aí afora. Agora a gente vai para a segunda trilha dentro do empreendedorismo, que é empreender, comunicar e transformar. De novo, pessoal, nós vamos ter os mesmos componentes da área focal e nós vamos trazer componentes da área complementar, comunicação e marketing, linguagens digitais, a linguagem na construção de projetos. E é esses que nós vamos ver agora. Tá? Aqui tem a grade curricular, você pode ver, né, que ela mantém a mesma estrutura. Tá? Então, tem ali direitos humanos, empreender-se, 3 períodos cada no segundo, comunicação e marketing 2, né, e no terceiro também tem essa mesma estrutura aqui. A gente desce lá e vamos ver essas da área complementar, que as outras são a mesma. Comunicação e marketing, 2 períodos. Perfil docente, qualquer um da área de linguagens, preferencialmente licenciados em letras, tá? Então, quais são os objetos do conhecimento? Então, tá aqui, ó. Tipos de linguagem, né? A linguagem corporal, psicologia das cores, marketing digital, perfil do consumidor, profissões relacionadas à comunicação, youtuber, estratégicas linguísticas discursivas. Então, tá aqui aquilo que você vai ter que trabalhar, ou que você vai aprender, né? Terceiro ano, então a gente desce aqui para chegar nos componentes de linguagens. Então nós temos aqui o primeiro, linguagens digitais, que tem 2 períodos e preferencialmente professores licenciados em letras, língua inglesa. Então se você é professor de língua inglesa, tem formação nessa área, esse aqui é
preferencialmente para você. Quando não tem, daí pode ser outro, né? Mas preferencialmente é para você. E quais são os componentes, os objetos do conhecimento? TEDIC, ética e criatividade, HQ e suporte midiático, recursos coesivos nos discursos oral e argumentativo, relações entre o estudo da língua inglesa e a tecnologia digital. Então, tá aqui. A língua na construção de projetos. São 3 períodos e o perfil docente é desejável que seja um profissional com formação complementar em gestão de projetos e ou metodologia científica. Então, qualquer um da área de linguagens pode trabalhar isso aqui, desde que ele tenha, né, uma ideia de projetos. Quais são os componentes? Vamos descer. Literatura e arte cênica, interpretação artística, definição, estudo de indivíduos, grupos, comunidades, instituições, objetos, tudo mais, né? Desenvolver pesquisa, pesquisa bibliográfica. Então, estão aqui os objetos que você vai trabalhar. Tá gostando do vídeo? Tenho certeza que você tá gostando. Eu tô te ajudando, né? Então, se você quer me apoiar, se quer apoiar o canal aqui para me ajudar a manter o canal aberto, que não é fácil fazer tudo isso que eu faço aqui, então aqui embaixo tem o botão valeu. Clica ali e me manda um presente que você vai me ajudar a manter esse canal a todo vapor. E agora vamos para a última trilha das ciências humanas, como área focal, que é empreendedorismo, justiça social e inovação. Tá? Nessa aqui nós vamos ter estatística básica, que é o mesmo componente que tinha lá na outra trilha de humanas com matemática, e nós vamos ter matemática aplicada, estudos quali-quantitativos, empreendedorismo, justiça social e inovação. Então, pessoal, olha só, o que acontece aqui nesse componente? Você vai ter os componentes do empreendedorismo em ciências humanas e vai ter os mesmos componentes que você tinha antes na matemática. Tá? Então, é estatística básica, matemática aplicada, estudos quali-quantitativos, empreendedorismo, justiça social e inovação, que é exatamente o mesmo que a gente já falou antes, né, aqui em cima. Então eu vou mostrar para vocês aqui só dessa vez a grade curricular, para vocês entenderem, porque a gente já falou, né, e não precisamos repetir, né, a gente já sabe quais são os objetos do conhecimento, quais são os professores que vão trabalhar com essas disciplinas. Então, tá aqui. E o próximo vídeo que eu vou trazer aqui no canal vai ser o de ciências da natureza como área focal. E a gente vai esmiuçar todos as 6 trilhas da área de ciências da natureza. E você não vai querer perder, né? Então, para isso, você tem que estar com as notificações ativas aqui. Então, confere aqui embaixo se você está inscrito com as notificações ativas, que quando sair o vídeo, o YouTube então vai te informar. Um forte abraço e se cuide!